A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós vamos iniciar um estudo com o tema A Morte e a Vida. Aperta o cinto, porque a gente vai decolar. A gente vai aprender algumas coisas sobre isso, vamos entender um pouquinho mais, né? Tudo com bases bíblicas, e nós vamos viajar aqui numa ideia que Deus me passou para passar para vocês. Como há muitos anos eu trabalho assim, eu peço inspiração, Ele me dá o tema e eu faço o estudo. Amém? Bom, meus irmãos, está tendo um estudo maravilhoso lá no Telegram, tá? Eu tenho um grupo no Telegram que você só tem como entrar se você me pedir o link, tá bom? Você me pedindo o link, eu te mando, você entra lá. Lá é um grupo que você pode me fazer perguntas, a gente ora, a gente conversa, tá bom? Esse grupo do cafezinho é só para receber o cafezinho. O grupo do Telegram, de vez em quando eu trago alguns estudos lá, como o estudo que eu estou trazendo agora com o tema O Pregador e o Ouvinte. Amém? Bom, hoje é o primeiro áudio do nosso estudo, A Morte e a Vida, e eu quero falar um pouco sobre isso, né? Eu vou lhes contar essa história. Mas fiquem atentos, meus irmãos, pois tudo que eu vou falar está na Bíblia. A morte não era para estar aqui. Você sabia disso? Não era para ela estar aqui. Mas ela foi introduzida por causa da serpente chamada Diabo, por causa de Eva e de Adão. Esses três personagens, como você conhece, eles são responsáveis por trazer a morte para este mundo, onde eles desobedeceram a Deus e fazendo assim com que essa história acontecesse. Vamos lá? Vamos então investigar? Pegue a sua Bíblia, pegou ela? Tá pronta? Bom, abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2. Deus tinha um lindo jardim. E nesse jardim o Senhor pôs o homem para cuidar, para lavrar, para fazer a sua vontade. Então o homem tinha tudo. Além de ter a visitação de Deus, ele tinha tudo. Ele não precisava trabalhar, ele não tinha nenhum problema, meus irmãos. Só tinha coisas boas, né? Então, para você ter uma ideia, se Adão teve possibilidade de dar nomes aos animais, a muitos animais, como é que ele tinha essa criatividade? Como é que ele podia olhar o bicho e dar um nome? Primeiramente, ele tinha um intelecto puro, diferente dos intelectos contaminados que temos hoje. Então, no capítulo 2 de Gênesis e no seu versículo 15, encontramos algo que eu quero trabalhar. Olha o que diz aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, e para lavrar e guardar. Então, o homem plantaria. Mas o esforço e o cansaço que sentimos hoje, ele não sentiria, ele era cheio de vigor. Então ele plantava e guardava, ele cuidava daquilo, ele comeria do fruto da terra, tudo bem. E aí, no verso 16, diz assim, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então ele podia comer o alimento que tinha ali para ele de cada árvore. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, ou a árvore que tem o conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerá. Mas a árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Deu para entender? Então, havia duas árvores no jardim do Éden, e uma delas ele não podia tocar. As duas ele não podia tocar, na verdade. Deus tinha colocado o homem ali para esse tipo de ofício de trabalho, né? E nesse jardim, eles podiam desfrutar de tudo que lá havia, menos de uma árvore, que aqui o texto está apontando. O conhecimento do bem e do mal. Vejamos que são duas árvores principais. Veja Gênesis 2, 9. E o Senhor fez brotar de toda a terra a árvore agradável à vista e boa para a comida. E aí
brotou uma árvore chamada Árvore da Vida, e no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então imagina se o homem comesse da árvore que ele comeu, a ciência do bem e do mal, e depois ele comesse da árvore da vida. Nunca mais poderia consertar o erro que ele fez. Por isso que Deus expulsou eles do jardim do Éden para que eles não tocassem. Mas vamos falar um pouquinho disso aí depois. Então, se eles tocaram na segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles ficaram conhecendo o bem e o mal, que Deus não queria que eles fizessem. Quando você faz um teste com seu filho e põe uma coisa e fala, filho, não toca, e ele desobedece, significa que você ali percebe que ele não está na sua autoridade. Ele desobedece, ele não te honra com isso. Ele te desobedece. Então, compreendemos e sabemos, meus irmãos, que a ideia é obedecer. Já viu aqueles pais que colocam um doce na frente de uma criança e ele põe uma câmera para filmar e ele sai e fala, não toca? Como é que uma criança consegue resistir e não tocar? Porque ele luta contra os seus próprios desejos. Eva e Adão deviam ter feito aquilo, lutar contra os seus próprios desejos e dizer não para a tentação da serpente. Então, em Gênesis 2:9, nós temos aí as duas árvores. Quais são elas? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok até aqui? E Deus avisou em Gênesis 2:16 e 17. Vamos ler? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque vai conhecer o bem e o mal, vai conhecer isso, a morte. Verso 18, né? 16 e 17. Eu acabei lendo só o 17, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Vocês percebem que assim que eles comeram, eles não morreram? Não era aquela morte. Era uma morte muito mais importante, a espiritual. Então a morte ainda não existia. Antes do momento que os dentes, os lábios, a boca de Eva e de Adão tocassem naquele fruto proibido, a morte não existia para eles. Talvez ela estivesse em outro lugar, mas ali naquele lugar ela não existia. Deu para compreender? Então a morte ainda não existia lá. Se eles obedecessem à ordem de Deus, ela não entraria em cena. Esse estudo é para trazer você muito entendimento. Então eu quero muito que você compreenda cada versículo que é dito aqui. E em Gênesis, esse casal que nos trouxe a morte, Jesus teve que trazer vida. Jesus teve que trazer vida. Esse é o principal objetivo que temos de seguir Jesus. É que Ele é o único que pode nos dar vida. Compreenderam? Então, vamos continuar. Mas havia lá, meus irmãos, um inimigo. E ele fez a cabeça de Eva, né? Ele conseguiu enganar. Eu sei que muitos pregadores vão bater em cima de Adão. Onde você estava? Por que não tomou conta da sua mulher? O que você estava fazendo? E Eva, sozinha, acabou sendo enganada. Por que Satanás escolheu Eva? A Bíblia sempre vai mostrar que a mulher é o vaso mais fraco, mas não é só nesse sentido. Satanás sabia que sem a proteção do marido ele poderia lançar uma ideia, né? Então ele podia criar uma conversa e no meio da conversa fazer com que Eva aceitasse a sua vontade, que é o que a gente viu aí também, a gente vai ver mais pra frente, né? Então Eva, já contrariando a ordem de Deus, qual era a ordem de Deus, né? Você vai ver aqui em Gênesis 3,17. Qual que era a ordem de Deus? E a Adão disse, porquanto destes ouvidos, né? A voz da mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás. Qual que era a ordem? Não comer. Ainda que parecesse saborosa. A ordem era não comer. Mas o que foi que Adão fez? Ele perdeu o controle de si e comeu. E aí, pastor? E aí, só amanhã eu volto. Amanhã eu falo com vocês e trago aqui mais um pouquinho dessa obra maravilhosa.
que a gente está estudando, que é Gênesis. Anota aí a lição de casa, João 16:20. João 16:20, né? Está fazendo aniversário hoje, né? A diaconisa Alexandra Cristina de Souza, né? Da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Meus parabéns, feliz aniversário, tá? A Marilúcia Santos de Jesus também pertence à mesma igreja, Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Feliz aniversário. E também o jovem Mateus Gabriel de Souza Rodrigues, também faz aniversário hoje. Feliz aniversário, varão. Ele também é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. E o Nahimã Rodrigues, espero que eu esteja pronunciando certo, tá? O Nahimã Rodrigues Diniz Gonçalves está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Ele também é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Hoje também é aniversário da Ana, a irmã Ana, lá de Distrito Federal. Irmã, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos grupos Guerreiras de Orações, administradora, a pastora Adriana, lá de Senador Canedo, tá? O grupo Comunidade Cristo, Justiça e Paz. O grupo Oração é a Chave da Vitória, administrada pela irmã Ana Maria. E o grupo Cafezinho com Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês do grupo que recebem o cafezinho. Muito obrigado por serem ouvintes da palavra de Deus, viu? Independente de quem manda os estudos aí. Pode ser eu, pode ser qualquer outro pastor também, tá? Deus abençoe grandemente. Por hoje é só e amanhã tem mais.